liberal do papel do Estado no plano da cultura, seguiu-se as regras dos ditames do mercado e indústria cultural. A prática de invencionismo. A política cultural brasileira transmite esse invencionismo como um DNA cultural que tenta inventar uma tradição artística e cultural que lhe aproxime pela aparência de identidades que lhe são estranhas. Durante a ditadura militar é criado, como já havia acontecido na ditadura anterior, a de Vargas, o aparato institucional e a dotação orçamentária, que até hoje dita as regras da política cultural no Brasil. Instituições como a Funarte, Brafilme, Conselho Federal de Cultura, Instituto Nacional de Cinema e Promemória, que ainda sobreviventes ou remodelados em outras siglas, juntamente com outras entidades oficiais criadas posteriormente, permanecem na estrutura do Estado brasileiro. E se não é possível afirmar que os ditadores eram intelectuais preocupados em criar incentivos estatais para a produção cultural, podemos especular que a criação deste aparato visa a utilização de produção de bens simbólicos para a legitimação do poder constituído. O Ministério da Cultura só foi criado em 1985 pelo Decreto 91.144, de 15 de março daquele ano. Reconhecia-se assim a autonomia e a importância dessa área fundamental, até então tratada em conjunto com a educação. Considerando a reestruturação do Conselho Nacional de Política Cultural, remodelado desde 2005, é somente no final de 2012 que, às duras penas e com tantas outras dificuldades regionais, constituiu-se e elegeu-se o primeiro Colegiado Setorial de Culturas Afro-Brasileiras, do CNPC, que foi composto por 25 representantes de 4 das 5 regiões administrativas do Brasil. Por que será que o Estado brasileiro só instaurou uma única representação das diversas culturas afro-brasileiras no Ministério da Cultura apenas 26 anos depois de sua criação? Nós, negros e negras, segundo os últimos dados do IBGE de 2010, somos 50,7% da população brasileira. Existe um grande número de estudos sobre relações raciais no Brasil que mostram que há uma disputa entre duas grandes correntes. De um lado, uma que identifica a harmonia nas relações sociais e de outro, uma que afirma que há racismo no país. O racismo aqui é definido como uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. Munanga, 2000, página 24. Grande parte dos estudiosos das relações raciais concorda com essa definição, tais como Hausenthal, 2005, Paixão, 2006, Guimarães, 2004. Para este último, racismo, em primeiro lugar, é referido como sendo uma doutrina, quer se queira científica, quer não, que prega a existência de raças humanas com diferentes qualidades e habilidades, ordenadas de tal modo que as raças formem um gradiente hierárquico de qualidades morais, psicológicas, físicas e intelectuais. Além da doutrina, o racismo é também referido como sendo um corpo de atitudes, preferências e gostos instruídos pela ideia de raça e superioridade racial, seja no plano moral, estético, físico e intelectual. Guimarães, 2004, página 17. Estão ao lado de Frantz Fanon, que afirma: defendemos de uma vez por todas o seguinte princípio: uma sociedade é racista ou não é. Estamos ainda ao lado do princípio fundamental da Constituição da República Federativa do Brasil, no inciso 4 do artigo 3º, que diz: promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Estamos também fundamentados pelo Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, de 20 de julho de 2010, pelas Leis 10.649 de 2003 e 11.645 de 2008, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, do Decreto Federal 6.040 de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável aos Povos e Comunidades Tradicionais pela Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais da Unesco, ratificado pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo número 485 de 2006, da Convenção número 169 sobre os povos indígenas e tribais, e resolução referente às ações da OIT, do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de matriz africana,
coordenado pela CEPIR-PR, e que agrega os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Meio Ambiente, Saúde, Educação, Cultura, Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Direitos Humanos e Secretaria da Presidência da República, Fundação Cultural Palmares, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. E ainda consideramos que a ação antirracista deve cada vez mais lutar para impor mudanças em matéria de história, para introduzir a história das vítimas e dos vencidos na narrativa histórica, o que, aliás, pode levantar problemas e suscitar debates importantes, sobretudo sobre a relação entre história e memórias. Bibliorca, 2008. Dessa forma, por esses e muitos outros motivos, requeiro ao plenário do CNPC que aprove a recomendação e seu posterior encaminhamento à ministra da Cultura, Marta Suplicy. Brasília, 31 de julho de 2013, Arthur Leandro. Bom, a Nayara já pediu a inscrição aqui para discutir, e nós passamos já do período determinado aqui para a fala do secretário Milton. Eu pergunto se, diante da matéria que me parece extensa, se a gente não interrompe a discussão e volta, ouve o secretário Milton e volta para a votação. Alô? Eu acho que, aqui Flávio do Circo, eu acho que sim, porque a Mayara já se inscreveu, a Nayara já se inscreveu, eu vou querer me inscrever, vou talvez querer se inscrever, então isso. E o Enilton tem horário marcado para entrega da série. É isso que eu estava pensando, porque eu não esperava uma exposição de motivos desse volume, quer dizer, porque a exposição de motivos ela suscita muita conversa, né? Em relação ao conteúdo. Então eu acho que ele pode ser prejudicado se a gente fizer uma votação rápida. Eu proponho que a gente faça a fala do Enilton e retorne ao debate dessa matéria justamente na fase final da reunião. Tudo bem? Plenário é soberano, o que é que diz a plenária? A plenária é soberana, o que é que diz a plenária? É que tem coisa desde 1600 ali na exposição de motivos. Se a gente for começar de lá para cá, a gente não vai parar nunca. Eu vou colocar para a plenária se manifestar. Quem concorda em colocar a discussão dessa matéria para depois da fala do secretário Emilton, levanta o braço. Conta aí, por favor. É contraste. Por contraste, está aprovado. Por favor, secretário Emilton, dá a tua palavra sobre o Vale Cultura.